Branqueamento de corais. Então, isso daqui é um coral, certo? Deixa eu me colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Então, aqui tem um coral. Se vocês conseguirem ver, você tem uma estrutura calcária aqui de baixo, em geral, nos corais. Então, o coral é o bichinho que vive aqui dentro dessa estrutura e que constrói essa estrutura. E os corais são organismos extremamente coloridos. Então, quando você vai conseguir... quando você tem o privilégio de ir para zonas que tem corais, tem no litoral brasileiro, por exemplo, tem nos litorais da Austrália, tem nos litorais do continente africano, e todos na mesma faixa de temperatura, então corais são muito afetados por temperatura. Você vai ver esses organismos, e aí esses organismos são extremamente coloridos. Ah, Emílio, mas eu tô vendo aqui que esses bichos eles não são tão coloridos assim, eles são brancos. E na verdade, o coral é branco mesmo. Então, a hora que você olha para esse bicho aqui, ó, ele é branco. O que deixa esse bicho colorido é uma interação que esses animais têm com determinados tipos de outros organismos, determinados tipos de algas em geral, que vivem numa interação mutualística com esse cara que tem aqui, certo? Então aqui em cima do coral, em cima da estrutura do coral, o que confere a cor ao coral são outros organismos. E por que essa é uma interação mutualística? Porque os outros organismos, em especial as algas, usam os corais de base para crescimento, então eles vão crescer ali em cima. Essa estrutura é uma estrutura de suporte para aquelas algas, para aqueles organismos que estão ali em cima. E o coral muitas vezes se alimenta desses organismos que estão ali em cima, certo? Então a gente tem uma interação que hoje é considerada uma interação mutualística. Então tá aqui, vou colocar na tela de novo. O processo que a gente está percebendo e que a gente consegue ver claramente nessa imagem é um processo conhecido como branqueamento de corais. Então o coral ele fica branquinho. E ele fica branquinho porque essas algas ou se desprendem daqui e entram na corrente e vão para outro lugar, ou elas morrem. O problema desses micro-organismos, desses organismos que estão aqui em cima do coral morrerem, é que sem a interação mutualística o coral morre também. Então o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que com as mudanças climáticas, principalmente com o aquecimento dos oceanos, e o aquecimento dos oceanos tem alguns resultados bem ruins, ligados, por exemplo, à solubilidade de gases em baixas profundidades, na profundidade, na coluna de água, aumento da quantidade de gás carbônico muitas vezes, a gente está percebendo no mundo inteiro um processo de morte dos corais. E uma coisa bem interessante do ponto de vista científico, mas não boa, obviamente, porque a gente está perdendo parte de um ecossistema que é fundamental para a reprodução de outros organismos, para a manutenção da vida naqueles lugares em que esses corais existem, é que esses processos eles podem ser locais. Então, tem um artigo publicado agora não, dia 28 de maio de 2021, que ele mostra como ondas de calor pontuais, então a gente não precisa nem ter uma mudança de temperatura que seja constante. Então, como ondas de calores pontuais resultam no branqueamento de corais. Então, a gente sempre fala de mudança climática, de aumento de temperatura média, mas a gente está vivendo agora o mês de julho mais quente da história, com alguns picos de temperatura, tanto em terra quanto no oceano. Então, o que esse artigo de 2021 vai mostrar para a gente, da Science, é que as condições locais, então você não precisa ter um aquecimento do planeta inteiro, mas se esquentar um pedaço do oceano por um período de tempo curto, você pode ter esse processo de branqueamento. E com a morte desses corais, esse ambiente ele morre, ele deixa de existir. E aí o ambiente biológico, eu estou falando, os peixes que viviam ali, as coisas os outros organismos que se desenvolviam e que interagiam com esses corais, usavam os corais de abrigo, eles vão parar de viver ali, porque esse organismo vai morrer, todas as interações que ele faz vão acabar também, e não vai voltar.
Então, o que tem se percebido cada vez mais é que grandes áreas com corais, como por exemplo a grande barreira de corais da Austrália, que sofriam um processo de branqueamento e depois esse processo era revertido. Então, quando esquentava demais, esses corais eles ficavam brancos, eles perdiam as suas interações com micro-organismos, principalmente micro-organismos fotossintetizantes. E daí, mas depois isso voltava, então os bichos voltavam a viver naquelas áreas. Esse branqueamento está ficando cada vez mais forte, chegando a lugares cada vez mais distantes, destruindo cada vez mais corais, e essa resiliência, a gente está passando do ponto de resiliência. Volta a crescer, mas não volta tanto. Então o ponto de partida que era 100% agora é 80%. Por quê? Porque 20% já morreu mesmo. O Pode Digitar perguntou se o branqueamento de corais é localizado ou está localizado localizado, ou seja, é num ponto ou está em todos os oceanos. Está em todos os oceanos. Esse fenômeno ele é visto na grande barreira de corais na Austrália, é visto em corais da América do Norte, é visto nos corais aqui da costa brasileira, ali em Abrolhos e um pouquinho mais para cima na Bahia, é visto no continente africano. E aí é muito interessante, Pode Digitar, porque se você pegar uma faixa do planeta, de acordo com essas condições de temperatura, umidade e tal, você vai encontrar corais só nessa faixa e toda essa faixa está sendo afetada, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem disso para te mostrar. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho, porque eu não tinha preparado essa imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Samira perguntou justamente, mas nesses locais os corais não voltam? Samira, eles voltam, mas eles têm desaparecido cada vez mais. Eles têm ido e não voltado cada vez mais. Essa resiliência que a gente espera, ela tem acontecido cada vez menos. Deixa eu colocar o mapa aqui. A qualidade do mapa não está muito boa, mas dá para entender. Então, se a gente olhar aqui no mapa, vocês vão conseguir perceber que você tem essa faixa de temperatura de temperado para quente. Então, todos esses pontinhos vermelhos que a gente tem no mapa, eles são onde a gente encontra coral. Então, você vai encontrar corais aqui na costa do Brasil, um pouquinho na América do Norte aqui, mas principalmente na América Central, ligado ao arquipélago que a gente vai ter aqui. Corais, por essa interação com algas, acontece em águas mais rasas, então por isso que você não tem coral aqui no meio do oceano, porque é fundo demais. Você vai ter coral onde tem ilha, porque daí você tem um sorgimento do piso do oceano, e aí esses corais se desenvolvem aqui. Você tem aqui no Oriente Médio, e você vai ter aqui no Sudeste Asiático, e a área de corais mais conhecida do mundo, que é a grande barreira de corais que você vai ter aqui na Austrália. E respondendo ao Pode Digitar, o fenômeno de branqueamento de corais acontece de maneira assustadora em todas essas áreas. O que os pesquisadores dizem é que, e isso de novo é a partir de modelagem, que pode existir uma tendência de você ter desenvolvimento de bancos de corais mais para baixo. Então, por quê? Porque a temperatura vai aumentando mais no meio do planeta, né? Os locais mais quentes do planeta são os perto do Equador, e existe uma tendência disso aqui a baixar um pouquinho mais. Mas isso é modelagem, a gente não tem certeza, tá bom? Beleza? Então a gente vai ter um conteúdo mais completo sobre mudanças climáticas, mas só para vocês terem uma ideia de uma das consequências. O Francisco perguntou, tem a ver com a concentração de ácido carbônico na água também? Tem, e isso está diretamente ligado ao calor, Francisco. Então tem a ver com a concentração de ácido carbônico, tem a ver com o calor, e aí os fatores eles são interligados, mas tem a ver com a concentração de ácido carbônico sim, tá? A Penélope perguntou, quando os corais voltam, demora muito para eles se formarem? Corais demoram milhares de anos para se formarem, então o que a gente está vendo é a morte de um sistema que demorou milhares de anos para ser construído. Porque os bichos eles vão crescendo de pouquinho em pouquinho. Então você pega uma estrutura como a grande barreira de corais, ela demorou milhares de anos para ser construída pelos organismos. O que acontece, Penélope, é a volta da colonização daqueles tubinhos que já estão prontos.
Então os bichinhos eles ficam meio que escondidos ali, e aí a hora que esfria um pouco eles voltam a crescer, as algas voltam a crescer ali, e esses organismos voltam a se desenvolver. Mas aqueles que não têm o bicho dentro têm uma tendência de ir quebrando, então você vai ficar muito tempo sem essa habitação, eles vão se desfazendo, e aí aquilo vai demorar de novo milhares de anos para ser construído, tá? O Igor me corrigiu, Igor, desculpe, ele falou que tem corais em águas profundas, eu não conheço. Então eu deduzi, pelo que eu já tinha estudado, Igor, que corais viviam em águas mais rasas porque eles tinham essa interação com essas algas que precisam de luz para fazer fotossíntese. Mas depois me mandou um artigo para eu ver essa ideia de corais de águas profundas, tá? O Podditar perguntou se são organismos que vagam para o oceano. Eles vagam principalmente durante a reprodução, então as colônias elas vão aumentando porque eles vão mudando de lugar, vamos dizer assim. Eles têm uma capacidade motora que existe. Depois eu posso até... Eu sei que eu tenho uma live de genética para fazer, mas a gente pode até falar de reprodução de corais, que é um negócio bem legal de se estudar, a formação dessas estruturas que os corais têm, de como eles se reproduzem. E se você for pensar em ancestralidade em biologia, todos os corais são parentes porque eles são do mesmo grupo.